Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael, professor de Química, e hoje nós vamos continuar falando de termoquímica, tá bom pessoal? Hoje nós vamos falar um assunto um dos mais importantes, fundadores da termoquímica, que é a lei de Hess. A lei de Hess, pessoal, ela é uma consequência do estudo da termoquímica e que ela pode ser aplicada como um dos métodos para a gente conseguir determinar a variação de entalpia de uma reação química. Tudo bem? Então, eu vou começar apresentando uma propriedade muito importante sobre a entalpia. A entalpia, pessoal, ela é uma função de estado. Mas o que é uma função de estado? Eu vou explicar para vocês o que é uma função de estado, tá bom, pessoal? Para vocês conseguirem entender o princípio da lei de Hess. Então vamos lá. Eu vou usar o exemplo simples da vida de vocês, que não está relacionado diretamente à termoquímica, para vocês entenderem o que significa ser uma função de estado. Imagine o seguinte. Você está na sua rua, tudo bem? Na sua casa. Sua casa é aqui nesse ponto. E você quer andar até um shopping, que eu representei aqui por esse quadradinho, tá bom? Vou representar aqui um cubinho. Esse é o shopping. Só que para ir da sua casa para o shopping, você pode pegar esse caminho aqui, que eu chamei de caminho A. Você pode pegar esse caminho aqui, que eu chamei de caminho B. Ou você pode pegar um outro caminho, por exemplo, que eu chamei de caminho C. Agora, pessoal, se eu for medir o caminho percorrido, a distância que você andou vai variar se você optou pelo caminho A, pelo caminho B ou pelo caminho C. Agora, a distância entre a sua casa e o shopping, ela vai ser a mesma, independente do caminho que você tome. Então, pessoal, eu posso falar aqui, por exemplo, que a distância entre a sua casa e o shopping é de 500 metros. Quem dera, né, pessoal, se tivesse um shopping a 500 metros de nossa casa. Então, independente do caminho A, B ou C, a distância entre esses dois pontos é o mesmo, certo? Independente do caminho. Então eu posso falar, por exemplo, que a distância entre dois pontos é uma função de estado. O que significa ser uma função de estado? Significa que não importa o caminho que você faça, tudo bem? Não importa o caminho que você opte por chegar até lá. O que importa é o estado final, que no caso é o shopping, e o estado inicial. Tudo bem? O que importa é aonde você começou e aonde você terminou. Nesse caso, a distância vai ser sempre a mesma. Isso é um exemplo de uma função de estado. Tá bom, pessoal? Então eu vou apresentar para vocês uma consequência muito interessante sobre a função de estado. Imagine o seguinte, pessoal. Vocês fizeram um trajeto aqui que começou na sua casa, que eu chamei aqui do ponto A. Tudo bem? E depois você foi para a casa de um amigo seu, que eu chamei de caminho de ponto B. Tudo bem? E depois você foi para o shopping, que eu chamei de caminho C. Então, vamos imaginar o seguinte. Para ir para a casa do seu amigo, você pode pegar diferentes caminhos. Tudo bem? O que não importa é a distância entre a sua casa e a casa do seu amigo. Porque a distância entre esses dois pontos é uma função de estado. Vamos supor que entre a sua casa e a sua casa do seu amigo tem... Opa, saiu um pouco largo demais isso aqui. Vamos supor que a distância é de 50 metros. Tudo bem?
E a distância entre a casa do seu amigo e a do shopping, em linha reta, eu não estou falando de caminhos, pessoal, estou falando traçando em uma linha reta, é de aproximadamente 450 metros. Contando que A, B e C são posições em uma mesma direção, eu posso falar, por exemplo, que eles são funções de estado. Não importa o caminho por qual você percorra para chegar até a casa do seu amigo, o que importa é a distância entre a casa de vocês. A parte interessante, pessoal, é que se você sabe a distância entre a casa do seu amigo e a sua, que é de 50 metros, e a distância entre a casa do seu amigo e a do shopping, que é também de 450 metros, você consegue automaticamente descobrir a distância entre a sua casa e a do shopping, que é de 50 mais 450 metros. E isso aqui, pessoal, vai dar 500 metros. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu peguei duas variáveis de uma função de estado, que no caso aqui é a distância entre a sua casa e a do seu amigo, e a distância entre a casa do seu amigo e a do shopping. E somei as duas e eu automaticamente consigo descobrir a distância entre a sua casa e a distância do shopping. Pessoal, isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente aplica esse mesmo raciocínio na química. Vamos imaginar o seguinte. Antes de eu entrar no exemplo da química, eu quero mostrar um outro caso que também é usando a distância como exemplo, para vocês conseguirem perceber uma mesma face dessa questão da função de estado. Olha só, vou agora pegar um outro exemplo, tá bom? Imagine que você vai para casa, sua casa, que é o ponto A, diretamente para... Vou mudar, né? Você agora vai para a praia, que eu estou chamando de ponto C. Tudo bem? E depois da praia, eu vou fazer aqui um mapa, né? E vou botar aqui. A sua casa, tá aqui nesse mapa. Depois você vai para a praia, que eu vou chamar aqui de ponto C. Então, o que você fez? Qual foi o seu caminho? Você foi de A para C. E para percorrer esse caminho, né, até a praia, você andou 1000 metros. E depois você voltou para a casa de um outro amigo, que é, vou chamar aqui de ponto B, que é entre a praia e a sua casa. Só que da praia para a casa do seu amigo, você teve que voltar 300 metros. Eu vou chamar aqui de ponto B. Então a distância entre a casa do seu amigo e a praia foi voltando 300 metros. Interessante, pessoal, que se você considerar esses pontos como uma função de estado, qual é a parte mais legal disso? Você consegue saber a distância entre a sua casa e a praia, que já foi dito, a distância entre a casa do seu amigo e a praia, que também já foi dito. E você consegue calcular qual é a distância entre a sua casa e a casa do seu amigo. Imagine o seguinte, se esse percurso inteiro aqui é de 1000 metros, e você voltou de C, que é da praia, até a casa do seu amigo, você voltou 300 metros, para você voltar para casa você teria que andar mais quanto? Você teria que andar mais 700 metros, certo? Então, pessoal, 700 mais 300 dá 1000, que é o caminho inteiro. Então, isso é uma maneira de aplicar uma função de estado. Eu estou pegando distância porque é uma coisa do dia a dia que você consegue perceber facilmente. Bom, pessoal, entendendo o que é a função de estado, vamos ver agora na química como a gente consegue aplicar isso. Vamos imaginar o seguinte, que você tem essa reação química aqui, ó. Você tem um reagente A se transformando em um reagente C. E você sabe que o ΔH dessa reação é de 500 kJ. Então,
Eu vou representar isso aqui num gráfico, tá bom? Num gráfico de entalpia. Eu tenho aqui, ó, um reagente A se transformando em um reagente, em um produto C, né? E a distância, abre aspas, energética percorrida de A para C é de aproximadamente, vou botar aqui, né? 500. Beleza? E eu também tenho uma outra informação. Eu sei que se eu fizer uma reação química de um outro reagente B se transformando no reagente C, o ΔH dessa reação é de 300. Então agora eu vou representar aqui no gráfico com uma outra cor para não misturar, tá bom, pessoal? Vou representar aqui de azul. Agora eu tenho um reagente B. Ó, um outro reagente B. Eu estou falando de uma outra reação química, um outro gráfico, um reagente B. Do reagente B se transformando no produto C, a distância é de 300. Será que eu consigo usar essas duas informações aqui para descobrir qual é a variação não de A para C e não de B para C, mas sim quanto é absorvido de energia quando A se transforma em B? Será que eu consigo calcular o ΔH dessa reação? Talvez esse gráfico ele assuste você, então eu vou fazer de um jeito mais familiar, que é o que nós estávamos trabalhando, né? Ó, eu tenho uma distância entre o reagente A e o C, a substância A e o C. Só que agora eu não estou falando de distância de quilômetros, eu estou falando de uma distância energética, né? Para A se transformar em C, quanto de energia está envolvido nessa reação? Está envolvido nessa reação aqui 500 kJ. Tudo bem? Agora, eu também tenho uma outra informação. Eu sei que a distância entre a substância B e a substância C, a distância energética, pessoal, é de 300. Pessoal, se isso tudo aqui é 500 e a distância entre B e C é de 300, qual vai ser a distância do reagente A até a substância B? Qual vai ser essa distância aqui? Simples, né, pessoal? É só eu pegar aqui 500 menos 300. Isso aqui, ó, essa distância vai dar 200. Vocês conseguem perceber, então, que a distância aqui, ó, como se fosse uma altura, um andar, vai ser de 200 kJ? Então, pessoal, eu acabei de calcular o ΔH da reação de A se transformando em B. Essa distância ela vai ser de 200. Professor, mas isso é muito difícil, eu tenho que ficar vendo a distância de um para o outro? Então, pessoal, eu expliquei tudo isso para vocês entenderem qual é o raciocínio da lei de Hess. Porém, agora eu vou ensinar uma técnica que vai facilitar todo esse processo. Para isso, eu vou apagar essa parte de baixo aqui, que foi quando nós começamos a resolver a questão, tá bom? E como que vai ser isso? O exercício de lei de Hess ele vai ter sempre essa cara. Ele vai te fornecer algumas reações químicas, que nesse caso aqui, eu vou botar número para ficar mais fácil para vocês identificarem. O exercício ele vai fornecer... Eita, acabei apagando o A ali. Algumas reações químicas, algumas equações químicas como informação, tudo bem? No caso aqui eu vou chamar essas duas equações químicas de equação química 1 e de equação química 2. Ele vai te fornecer isso aqui como se fossem uns dados, aqueles dados que eles sempre fornecem para você conseguir resolver os exercícios, e vai te pedir o ΔH de uma reação diferente da que ele forneceu nos dados. Como que você vai usar a técnica sem ter que ficar montando gráfico, quebrando a cabeça com isso? Bom, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão olhar
cada uma dessas equações químicas e vão usar como se elas fossem uma peça do quebra-cabeça. E vocês vão tratar isso aqui como se fosse matemática, tá bom, pessoal? Então, tudo que vocês fizerem com a equação química, vocês também vão ter que fazer com o valor do ΔH. Por exemplo, se você tiver que dobrar o valor da equação química, você vai dobrar o valor do ΔH. Se você tiver que inverter a ordem da equação química, você vai ter que inverter o valor do ΔH. Se você tiver que multiplicar a equação química por 3, você vai ter que multiplicar o valor do ΔH por 3. Professor, mas para que eu vou ter que fazer isso? Inverter, dobrar? Calma, a gente vai chegar lá. Bom, pessoal, isso aqui são peças de um quebra-cabeça, esse 1 e o 2, e você tem que unir essas peças para chegar até a reação química que o exercício pede. No caso aqui, a reação química que o exercício pede é A se transformando em B. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar por cada peça isoladamente. Começando pela primeira reação química lá dos dados. A se transformando em C. Pessoal, dessas substâncias A e C, qual é a única que está na reação original, na reação que o exercício fornece? Ó, aqui na reação original eu tenho a substância A e a B. Na primeira equação, a equação 1, a única substância em comum é a A, né? Ela aparece aqui e aqui. A C não aparece. Então eu vou tomar a substância A como referência. Na equação que eu quero montar, o A ele está no reagente ou ele está no produto? Na equação que eu quero montar, pessoal, o A está no reagente. E a equação que ele me fornece nos dados? O A ele está no reagente ou no produto? Bom, na equação 1, o A também está no reagente. Então, pessoal, o que eu vou fazer para deixar igual a de baixo? Eu só vou repetir. Eu vou repetir a primeira equação. Por quê? Porque na primeira equação o A está no reagente e na equação que eu quero montar, o A também está no reagente. Então, eu só vou repetir. A se transformando em C. Calma, as coisas vão se esclarecer. Vamos para a equação 2. Lembrando que a gente vai unir essas duas equações tentando montar o nosso quebra-cabeça. Na equação 2, pessoal, a substância que eu tenho em comum na equação química que eu quero montar e na reação dada aqui nos dados, na reação 2, é a substância B, né? Eu tenho a substância B aqui e a substância B aqui. Pessoal, se eu quero deixar minha equação aqui de cima, a 2, igual à equação de baixo, que está aqui representado por essa setinha, o que eu tenho que fazer com o B? O B aqui na equação 2 ele está no reagente. E aqui na equação que eu quero montar, ele está nos produtos. Então, pessoal, eu vou ter que inverter essa equação química. Conseguem perceber? Para que o B também fique nos reagentes. Para que o B também fique nos produtos. Então, eu vou pegar essa equação 2 aqui e vou inverter. Invertendo, o produto vira reagente e o reagente vira o produto. Então, eu vou tirar aqui que C se transforma em B. Lembrando que tudo aquilo que eu fiz com as reações químicas, eu vou ter que fazer com os valores também. A equação química 1, eu só repeti, correto? Então, eu vou fazer a mesma coisa com o ΔH. Eu vou repetir. ΔH é igual a 500. Perfeito? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a 2. Na reação 2, eu não tive que inverter. Quando eu inverto o valor do ΔH, o que era positivo vai virar negativo. Então, isso aqui vai virar menos 300, né? Invertendo o valor de 300, fica menos 300. Agora, o que eu faço? Uma vez que eu já fiz isso com todas as equações aqui dadas, eu vou somar tanto a equação química quanto o valor do ΔH. Olha que interessante. Quando eu somo a equação química, como a gente soma uma equação química? O que é igual e está do mesmo lado, a gente soma. O que é igual e está em lados opostos, a gente subtrai. E o que não tem igual nem no mesmo lado e nem no lado oposto, eu vou repetir. Por exemplo, A.
A não aparece em nenhum outro lugar das duas equações. A só aparece aqui. Então eu vou repetir. Vamos ver o C. O C aparece no lado esquerdo e no lado direito da equação. São valores iguais em lados opostos. Eu subtraio. Então eu vou cortar aqui, ó. Setinha e o B. O B não aparece em nenhum outro lugar da equação. Então eu vou repetir. B. Olha que interessante. Quando eu somo as equações, eu percebo que eu cheguei na equação original que eu queria. A se transformando em B. Então, se eu fiz isso com as equações e quando eu somei, cheguei na equação que eu queria, se eu fizer a mesma coisa com os ΔH, quando eu somar, eu vou chegar no ΔH que eu queria, que é o dessa reação química aqui. Pessoal, então eu vou somar esses ΔH aqui. 500 menos 300, somando, né? 500 mais menos 300. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar ΔH é igual a 200 kJ. Viu, pessoal? Usando aquele raciocínio lá, ó, A, B, C. Eu sei que a distância entre B e C é 300. Eu sei que a distância entre A e C, ó, a distância entre A e C é de 500. Então, a distância entre A e B vai ser 200. O que eu fiz aqui quando eu tive que inverter? Eu vi aqui a distância entre A e C e vi a distância entre B e C. Quando eu peguei a distância de A e C e subtraí da distância de B e C, eu encontrei o 200. Só que isso eu já fiz automaticamente quando eu apliquei a metodologia da lei de Hess, que está aqui. Pessoal, a princípio a metodologia ela parece mais confusa do que montar os gráficos. Mas conforme a gente vai adicionando várias reações químicas aqui nos dados, montar o gráfico fica muito mais complicado. Então, a gente vai trabalhar a metodologia que eu abordei aqui para vocês. Então, lembre-se, as equações dadas, elas são sempre peças de um quebra-cabeça para a gente montar a reação que o exercício quer. Uma vez que a gente monta essa reação, a gente faz a mesma coisa com o ΔH e consegue calcular o ΔH da reação pretendida. Bom, vamos fazer agora um exemplo mais tátil, que envolva substâncias verdadeiras. Bom, pessoal, peguei aqui um exemplo de um exercício, né? Esse exercício diz o seguinte: o grafite e o diamante são formas alotrópicas do carbono, cujas equações de combustão são... Aí aqui, ó, pessoal, eu tenho a primeira equação química, que me dá a distância entre o carbono e o CO2. E eu tenho uma segunda equação química, que me dá a distância do diamante entre o CO2, entre o diamante e o CO2. Pessoal, só para explicar a simbologia, né? Esse GR aqui significa o carbono na forma de grafite. E o D, entre parênteses, aqui embaixo, significa o carbono na forma de diamante. São coisas diferentes, tá bom, pessoal? Então, o exercício, ele te dá a distância entre o grafite e o gás carbônico e a distância entre o diamante e o gás carbônico. E ele pede para você calcular o seguinte: a distância, o ΔH da reação, ou seja, a distância energética, né, entre o grafite e o diamante. Então, acaba se aplicando ao mesmo caso que eu mostrei para vocês lá no exemplo anterior, só que agora com substâncias reais. Então, o que nós vamos fazer? Qual é a metodologia para aplicar a lei de Hess? Nós vamos olhar cada uma dessas equações químicas aqui que o exercício forneceu como dado, tá bom, pessoal? Isso aqui é o dado. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa equação química aqui e essa equação química aqui. Eu vou usar elas como minhas peças do quebra-cabeça para montar a equação química que eu vou chamar de 3 para facilitar aqui a simbologia. Bom, vamos comparar primeiro então a primeira equação química fornecida, que é a 1, com a 3, que é a que eu quero montar. Na reação 1,
Qual substância tem aqui na reação 1 que também aparece na reação 3? O O2 não aparece, o CO2 não aparece. Porém, o carbono grafite aparece aqui. Tudo bem? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira reação química aqui e vou ver o que eu tenho que fazer para que o carbono grafite fique do mesmo jeito que a equação aqui de baixo. Nesse caso, pessoal, o carbono grafite aqui, ó, só tem um deles, né? Se não tiver número nenhum, a gente considera que é um na frente. E tanto na equação 3 quanto na equação 1, o carbono grafite, deixa eu aumentar um pouquinho o pincel aqui, tanto na equação 3 quanto na equação 1, o grafite ele está no reagente. Então eu não tenho que fazer modificação nenhuma, né? Para ficar igual, para a reação 1 ficar parecida com a 3 em relação ao carbono grafite, eu vou apenas repetir. Então o que eu vou fazer com a reação 1? A reação 1 eu vou repetir. Carbono na forma de grafite mais O2 formando CO2. Eu apenas repetir. Bom, o que eu faço com a reação eu vou fazer com o valor de ΔH também. Nesse caso, ó, o ΔH dessa reação é menos 319,5. Como eu só repeti a reação, eu vou repetir o ΔH. Então, o ΔH aqui, ó, da primeira reação vai ser menos 319,5. Bom, agora eu vou para a segunda reação. Na segunda reação, o que eu tenho em comum na segunda reação e na reação 3, que é a que eu quero montar? A única coisa que eu tenho em comum, a única substância que eu tenho em comum, pessoal, é o carbono diamante. Só que na reação 3, o carbono diamante está no produto. Na reação 2, ele está no reagente. Para a equação 2 ficar igual à equação 3 em relação ao diamante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter essa reação química. Então eu vou escrever essa reação química aqui de trás para frente, ó. CO2 formando carbono na forma de diamante mais O2. Como eu tive que inverter essa segunda reação química aqui, eu vou fazer a mesma coisa com o valor do ΔH dela. O ΔH dela, pessoal, era de menos 395,4. Eu vou apenas inverter esse sinal. Se eu invertir a equação, eu inverto o sinal do ΔH. Então, isso aqui vai dar mais 395,4. Tudo bem? Pessoal, acabou que eu passei errado aqui. O primeiro ΔH aqui, eu copiei errado. Agora que eu estou vendo, né? O valor da primeira reação era de 393,5. Eu não sei nem de onde eu tirei aquele outro valor aqui. 393,5. Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer com a equação química? Com as duas equações químicas. Uma vez que eu já acabei todas as equações químicas aqui fornecidas, eu vou somá-las. O que é igual no mesmo lado, eu somo. O que é igual em lados opostos, eu subtraio. E o que não tem nem no mesmo lado nem no lado oposto, eu vou repetir. Carbono grafite, ele não aparece em nenhum outro lugar que não seja aqui. Então, eu vou apenas repetir o carbono grafite. Repetir. CO2. CO2 aparece no lado esquerdo da reação química aqui 2 e no lado direito da reação química 1. Como eles estão em lados opostos, eu vou subtrair, né? 1 menos 1, eu cortei o CO2. Agora eu vou para o O2. O2 está aparecendo no lado esquerdo e no lado direito da reação. Então eu vou subtrair. Acabo cortando também. Cortei os O2. Agora eu vou para o outro lado. O CO2 eu já havia cortado, o O2 também, só sobra o carbono diamante. O carbono diamante ele não aparece em nenhum outro lugar, então eu vou apenas repetir. Percebam, pessoal, quando eu somei essas equações químicas aí do jeito que eu havia jetado, eu consegui chegar na equação 3
Então significa que eu fiz os passos corretos, pessoal. Se você somou os quebra-cabeças e chegou na equação que você pretendia, você fez os passos corretos. Então, você não fez a mesma coisa com os ΔH aqui? Se você repetiu a primeira reação, você repetiu o primeiro ΔH. Se você inverteu a segunda reação, você inverteu o segundo ΔH. E quando você somou as duas reações, você não chegou na que você queria? Então, se você somar os dois ΔHs, você vai chegar no ΔH da reação que você queria. Então, que soma eu vou fazer? Menos 393,5 mais 395,4. Acaba, né, que a gente, pela matemática, a gente pega o positivo menos o negativo aqui, né? Resolvendo essa continha aqui, pessoal, essa continha aí vai dar 1,9. Então, pessoal, o ΔH vai ser igual a mais 1,9 kJ. Então, pessoal, significa o seguinte: você sabe a distância entre o carbono, grafite e o CO2. E você sabe a distância entre o carbono, diamante e o CO2. Como isso são funções de estado, você acaba conseguindo descobrir a distância entre o grafite e o diamante. Quando nós fizemos esse passo a passo aqui, a lógica por trás desse passo a passo é justamente isso aqui, tá bom, pessoal? Então a gente descobriu que a distância do grafite para o diamante, a distância energética, é de 1,9 kJ. Bom, pessoal, vamos fazer mais um exemplo para fixar e a gente encerra a aula de hoje, tá bom? Bom, pessoal, coloquei mais um exemplo aqui, né? Esse exemplo, ele diz basicamente o seguinte, que o metanol, que é essa fórmula aqui, né? CH3OH, ele pode ser produzido através do metano, seguindo essa reação química aqui, simbolizada pela equação 1. E ele dá umas outras informações, outras reações químicas, e pede para que você calcule o ΔH da reação através das reações químicas fornecidas, a 2, a 3 e a 4. Para isso, nós vamos aplicar a lei de Hess. Aqui, pessoal, já entra naquele caso que eu falei que começa a ficar um pouco mais difícil você usar aquele esqueminha de distância entre um e outro. Vocês vão perceber que pela metodologia que eu ensinei para vocês, acaba se tornando muito mais fácil. Qual vai ser a metodologia? Nós vamos olhar aqui essas três reações químicas e vamos comparar com a que eu quero formar, que é a equação 1. Então, começando pela equação 2. A equação 2, qual é a substância que tem em comum na equação 2 e na equação 1? A substância que tem em comum, pessoal, é o CH4. Então, eu tenho que deixar o CH4 aqui da reação 2 igualzinho ao CH4 da reação 1. Para isso, ele já está no reagente e aqui em cima também já está no reagente. Porém, ele está com um 2 na frente. Eu tenho que deixar um 2 na frente desse CH4 aqui. Para isso, pessoal, eu tenho que multiplicar essa reação aqui por 2. Eu não posso mexer apenas com o número que está na frente desse CH4 aqui. Eu tenho que mexer com toda a reação química. Então, eu vou repetir a reação química 2, multiplicando toda ela por 2. Por quê? Para que fique com 2CH4 igual na reação que eu quero montar. Então, eu vou repetir aqui a reação 2, tá? Aqui, ó. A reação 2. Deixa eu ver se aqui vai dar espaço. Colocando um 2 na frente de tudo que tem nela. Então, aqui, ó, 2CH4. Ih, acho que aqui vai ficar apertado, hein? Eu vou colocar ali embaixo para não ter problema. Aqui. 2CH4 mais 2H2O. Tudo que está naquela equação ali eu vou ter que multiplicar por 2. Formando 2CO mais 2 vezes 3, 6H2. Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora eu vou para a equação 3, tá? O que eu tenho na equação
3 que está lá na equação 1. Eu tenho alguma substância que está na equação 3 e está também na equação 1? Bom, na equação 3 eu tenho H2, H2 não tem lá em cima na equação 1. Eu tenho CO, CO também não tem lá em cima na equação 1. E eu tenho CH3OH. Opa, CH3OH tem aqui na equação 1. Bom, na equação 1, o CH3OH está no produto e na equação 3 também. Porém, o da equação 1 está multiplicado por 2 e o da equação 3 não. Então, eu tenho que pegar toda a equação 3 e multiplicar por 2. Bom, multiplicando isso tudo ali por 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, H2, mais 2 CO, formando 2 CH3 OH. Tudo bem? Eu vou só anotar aqui o que a gente está fazendo para a gente não esquecer, tá bom? O que a gente está fazendo com as reações químicas, né? Vamos lá. A primeira reação química que eu usei, que foi a 2, o que eu fiz com ela? Eu multipliquei por 2. A reação química 3, o que eu fiz com ela também? Eu multipliquei por 2. Só tô anotando aqui para a gente não esquecer o que a gente está fazendo, tá bom? Agora vamos para a equação 4. A equação 4, o que eu tenho em comum aqui na reação 4 e na reação 1, que é a que eu quero montar? É o O2, né, pessoal? Eu tenho um O2 aqui na equação 4 e O2 lá na equação 1. É o único que tem em comum. Ó, H2O eu não tenho lá em cima e H2 eu também não tenho lá em cima. Então eu vou deixar o O2 daqui da reação 4 igualzinho ao O2 da reação lá de cima. Bom, todos eles estão com 1 na frente. Para quem não lembra, quando eu não tenho número nenhum na frente, eu considero que é o número 1 invisível aqui, tá bom, pessoal? Então, eu tenho 1 O2 aqui e 1 O2 aqui. E ambos já estão no reagente. Então, para que o O2 da reação 4 fique igual ao O2 da reação 1, eu não preciso fazer nada, basta repetir a reação química. Então, eu vou repetir a reação química aqui, ó. 2 H2 mais 1 O2 formando 2 H2O. Então, ó, na equação 4 eu apenas repeti, né? Vou anotar aqui em cima para não esquecer. Na reação 4 eu fiz a repetição. Vou botar um R de repetir, tá bom? Bom, agora o que a gente faz? A gente vai somar todas essas equações químicas. Lembrando que o que era igual está do mesmo lado, a gente soma. O que é igual em lados opostos, a gente subtrai. E o que não se repete nem no lado esquerdo e nem no lado direito, a gente só repete. Tudo bem? Então, vamos começar aqui na ordem. CH4. CH4 ele aparece em algum outro lugar? Ó, não tenho CH4 aqui, não tenho CH4 aqui, então eu vou somente repetir. 2CH4. Agora eu vou para o lado aqui. H2O. H2O ele aparece em algum lugar no lado esquerdo da reação química? Não, não aparece. E no lado direito? No lado direito, opa, o H2O ele aparece aqui. Eu tenho 2 H2O no lado esquerdo e 2 H2O no lado direito da reação química. Então eu vou cortar o H2O. Tudo bem? Agora eu vou para de baixo. H2. Eu tenho H2 aqui? Tenho. Eu tenho 4 H2 aqui e 2 H2 aqui. Os dois estão no mesmo lado, então eu vou somar. 4 mais 2, 6 H2. Tá. E agora eu vou ver do outro lado se eu tenho alguma coisa para subtrair. Eu tenho 6 H2 no lado esquerdo no total. Opa! E tenho 6 H2 no lado direito no total. 6 menos 6, eu corto todos os H2 da reação química, né? Porque 6 menos 6 dá 0. Perfeito. Agora eu vou para o CO. Eu tenho 2 CO aqui. Nos reagentes eu não tenho mais CO, porém no produto eu também tenho 2 COs.
2CO no reagente, 2CO no produto. Como estão em lados opostos, 2 menos 2 dá 0. Eu vou cortar. Cortei o CO também. Agora eu vou para... Ó, já cortei tudo aqui. Só sobrou o O2. Vou para o O2. O2 eu não tenho nenhum O2 no lado esquerdo e nenhum O2 no lado direito. Então eu vou repetir esse O2. Mais O2. Esse 1 O2 ele é opcional, como eu já falei para vocês. Esse 1 aqui da frente. Formando... agora vamos para o lado direito da reação química. Olhando no lado direito, você já percebe que a gente já cortou tudo, né? E a única coisa que sobrou foi o 2CH3OH. Então eu vou repetir a única coisa que sobrou, porque eu não tenho como cortar ele, né? Nem somar, nem subtrair. Então eu vou apenas repetir. Isso aqui vai dar 2CH3OH. Pessoal, vamos olhar a reação química que a gente formou. 2CH4 mais O2 formando 2CH3OH. Não bateu com a reação que a gente queria montar? A gente conseguiu unir as peças de forma satisfatória? Conseguimos, pessoal. Perfeito. Então nós estamos praticamente com o exercício pronto, né? Nosso exercício já está meio caminho andado. O que eu tenho que fazer agora então para calcular o ΔH? Eu vou ter que fazer tudo o que eu fiz com as reações químicas, eu vou ter que fazer a mesma coisa com o valor do ΔH delas. Então, olha só, o ΔH da primeira reação é 206. Tudo bem? Positivo. A primeira reação química, que é a reação química 2, eu multipliquei por 2. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa com o ΔH dele. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Que vai dar, deixa eu calcular, 412. Então, isso aqui vai dar 412 positivo, tá bom? Agora eu vou para ΔH da reação 2, perdão, da reação 3. O ΔH da reação 3, pessoal, é menos 128. Ó. A reação 3 tem o ΔH menos 128. Então, eu vou colocar aqui o ΔH dele. É menos 128. Mas o que eu fiz com essa reação que eu chamei de reação 3? Eu também multipliquei ela por 2. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 2. O que eu fiz com a reação química, eu faço com o valor do ΔH também. Tá bom, pessoal? Então, calculando esse valor aí, nós vamos achar menos, porque é um número negativo, né? 256. Beleza? Agora eu vou para a quarta reação química. Eu vou pegar o valor da quarta reação química, né? Reação química 4, e vou fazer o que eu fiz com a reação química. Deixa eu só anotar aqui, menos 483. O que eu fiz com a reação química aqui? Eu só repeti, certo? Então eu não alterei nada, eu não fiz nenhuma alteração do valor, então eu também não vou fazer nenhuma alteração do valor desse ΔH. Agora, pessoal, eu tenho aqui tudo que eu fiz, né, com o valor de cada ΔH, que deu aqui, ó, na reação 2 deu 412, na segunda, na reação 3 deu menos 253 e na reação 4 deu menos 483. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores. Mais 412, menos 256, menos 483. E esse vai ser o valor do ΔH da reação que eu quero calcular. Por quê? Se eu fiz todos esses passos com as reações químicas e cheguei na reação que eu queria calcular, se eu fizer todos os passos, os mesmos passos com os ΔHs da reação, eu vou chegar no ΔH da reação que eu queria calcular. Bom, fazendo aí essa continha, esse valor vai dar se eu fiz a conta certa, menos 327 kJ. Então, pessoal, esse é o ΔH da reação 1, a resposta da questão, menos 327 kJ. Viu, pessoal? Como fica muito mais fácil do que ficar tentando montar aquele caminho, o caminho eu só montei para vocês entenderem a lógica da técnica. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar
tá bom? Fiquem na paz, um abraço e bons estudos!